Bom, vamos falar de hard tech. Primeiro vamos ver um exemplo do que não é hard tech. Você usa o WhatsApp, provavelmente. Sabe quantos usuários tem o WhatsApp, assim como você? 2 bilhões estimados no mundo inteiro. Sabe quantas pessoas trabalham no WhatsApp? Menos de 100 pessoas. A escalabilidade do WhatsApp é impressionante, porque um grupo muito pequeno de pessoas consegue criar um produto que é usado por um grupo muito grande de clientes e usuários. Esse não é o típico caso de hard tech. Hard tech normalmente a gente associa, por exemplo, à Tesla. A Tesla é uma empresa inovadora, ela não é bem uma startup, é uma gigante, mas ela trabalha com hard tech, ou seja, tudo que ela coloca no mercado é alta tecnologia, mas que para você produzir a quantidade de automóveis que a Tesla precisa produzir para ser viável economicamente, você tem que ter milhares de funcionários, tem que ter milhares de metros quadrados de planta de produção, ou seja, você tem que trabalhar no mundo físico e não é tão escalável quanto esse mundo digital. Escalável quer dizer a possibilidade de crescer rapidamente sem precisar fazer investimentos equivalentes ao crescimento. Você no mundo digital, nas soluções que a gente tem para software, para dados, é muito mais fácil você crescer rapidamente sem precisar crescer a estrutura da empresa. Já a hard tech é diferente. E no agro nós temos essa característica. Muitas das grandes inovações no agro, elas dependem de hard tech. Por exemplo, os drones, os tratores autônomos que você coloca no campo para fazer colheita, plantação. A própria biotecnologia depende de laboratórios e depende de prazos e tempos para que a biotecnologia aconteça. Existem algumas limitações importantes, inclusive de custo, sensores que são colocados, por exemplo, para irrigação, tudo isso tem um tempo para chegar ao mercado, para ser desenvolvido nos laboratórios, para ser testado, para ser fabricado, até que você consiga implantar essas tecnologias que são todas chamadas de hard tech. Então o agro, por ser dependente muitas vezes de hard tech, ele demora um pouco mais para adotar essas inovações tecnológicas e muitas vezes isso é um grande desestímulo para os investimentos em inovação, porque muitas vezes quando você está montando uma fábrica para poder produzir algo específico, como por exemplo, imagine quando você monta uma fábrica para produzir tratores autônomos ou drones que vão fazer monitoramento, captura de imagens, né? Algo que você está criando especificamente para um setor, para o agro. Quando você termina de construir a sua fábrica, de equipar essa fábrica, pode ser que aquele produto que você planejava construir ou fabricar, ele já esteja obsoleto. Existe esse risco, porque os prazos para você investir e criar esses meios de produção para colocar essa tecnologia chamada de hard tech no mercado são prazos maiores do que você simplesmente desenvolver um software, colocar isso numa nuvem, um aplicativo ou algo assim e colocar para as pessoas usarem. Então existe um tempo necessário maior para as hard techs, existe um investimento maior que tem que ser feito também, porque você tem que ter um investimento físico, né, em construção de coisas, né, de materiais. Existe também uma necessidade maior de pessoas, né, para trabalhar nisso, a escalabilidade é menor, ou seja, você não consegue crescer exponencialmente ou tão rapidamente quanto as empresas que não são hard tech, então tem uma série de dificuldades. E por isso mesmo, muitas vezes a gente tem passos mais lentos quando a gente fala de desenvolvimento e de inovação no agro que dependem de hard tech. E o que a gente pode fazer para mudar isso? Bom, investir, buscar tanto investimento público, que existe, mas lógico não suficiente, mas buscar investimento privado, buscar investidores, capital de risco, que queira apostar nessas soluções. Por quê? Porque normalmente o resultado ele é muito grande. O resultado desses investimentos feitos, ele traz um resultado muito maior do que talvez você simplesmente criar um aplicativo, uma solução para análise de dados. Então o retorno ele é proporcional ao risco e ao investimento que é feito. As grandes empresas de hard tech, como a Tesla, como a gente vê, e outras, né, a gente vê o retorno delas, elas recebendo de volta aquilo que elas apostaram, né? E assim no agro também a gente tem uma série de exemplos de fabricantes de equipamentos que, quando deu certo, lógico que faz parte da inovação o risco, né, terem ganhos proporcionais ao risco e ao gasto investido naquela solução. Bom, é só por hoje aqui no 100% Agro. Semana que vem tem mais. Até lá!